Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar os trabalhos. Convido a vereadora Silmara para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Louvores ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém. Solicito que a vereadora Tati Carvalho permaneça na segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito que o primeiro secretário, professor Osmar Liskovski, realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, vereador Gil Baiano, minhas colegas vereadoras e vereadores, as pessoas que nos assistem aqui presencialmente, pessoal da casa e aqueles que também nos assistem via rede social. Expediente do dia 8/11/2022. Ofício número 68/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento ao projeto de lei ordinário número 125/2022, que deu origem à lei ordinária número 6.785, de 1/11/2022. Convite da Rede Cidade Digital para o evento Webinar RCD com o tema Governos Digitais. Como as prefeituras investem na transformação digital dos serviços públicos para desenvolver as cidades, que será realizado no dia 8/11/2022. Ordem do dia. Votação única. Veto do projeto de lei número 105/2022, que concede alvará provisório de táxi. Segunda votação. Projeto de lei número 73/2022, que declara de utilidade pública a Igreja Batista Nacional Plenitude, UBNP. Projeto de lei número 93/2022, que altera a lei número 1484, de 15/6/1979. Projeto de lei número 131/2022, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes a custear despesas e dar outras providências. Primeira votação. Projeto de lei número 127/2022, que institui no âmbito municipal a campanha Dezembro Verde, dedicada a ações da conscientização contra o abandono de animais. Projeto de lei número 128/2022, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Indicação número 247/2022, de autoria das vereadoras Enilda Lemos, Tati Carvalho e do Edil Marcos Romer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Edmilson Verga, secretário municipal de obras, a colocação de material na rua Antônio Nicolazzi. Quero que continue no expediente, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Zenilda. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Em tempo ainda, te desejar, Zenici, uma boa estadia aqui conosco. Temos certeza que vai realizar um bom trabalho, como desenvolve em todos os lugares pelo qual você passa. Colega assistente social também, né? Somos do mesmo concurso público, temos alguns meses de diferença, né, na entrada da prefeitura, 17 anos de trabalho efetivo na prefeitura de Canoinhas, e com certeza vai colaborar e fazer um grande trabalho nesse tempo que estará conosco. Senhor presidente, eu gostaria de comentar sobre a indicação 247. Sobre a rua Antônio Nicolazzi. Eu me recordo, vereador Vilmar Sudoski, que o senhor já fez indicações com relação a essa rua, e nós fizemos indicações sobre essa rua também no início do mês de outubro, com relação aos buracos, com relação à falta de material.
E no final do mês de outubro, então, alguns moradores desta rua foram para as redes sociais reclamar da situação que se encontrava a rua Antônio Nicolazzi. E ela é uma rua muito próxima aos locais que eu passo, porque fica muito próximo da minha casa, essa rua Antônio Nicolazzi. E aí, na última semana do mês de outubro, as máquinas da prefeitura lá estiveram nessa rua, mas eles fizeram parte da rua. Eles fizeram apenas aonde havia as reclamações nas redes sociais. E a rua Antônio Nicolazzi, então, ela tem um trecho extenso. E quando nós pedimos para que toda a rua fosse, então, patrolada e colocasse materiais. E aí a população esperou mais uma semana e como a máquina não voltou e os materiais não voltaram, a população, então, começou a questionar o porquê somente uma parte desta rua foi feita. E aí hoje, então, eu passei por lá para averiguar se realmente a patrola não tinha ido e nem a colocação de materiais e não foi. Ficou na metade da rua. Então, senhor presidente, essa indicação é para que seja retomado o trabalho na rua Antônio Nicolazzi e que ela seja feita de modo completo, não pela metade. Era isso, senhor presidente. Não temos mais nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não tem nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Votação única. Veto ao projeto de lei número 105/2022, que concede alvará provisório de táxi. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela rejeição do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao primeiro secretário efetuar a chamada nominal dos vereadores para votação, alertando que, votando sim, é pela rejeição do veto. E votando não, é pela manutenção do veto. Vereador Gilmar Martins. Sim. Vereadora Juliana Marcel. Ausente. Vereador Marcos Homer. Sim. Vereador Neno Pangrates. Sim. Vereador Professor Osmar. Sim. Vereadora Silmara Gontarek. Sim. Vereadora Tati Carvalho. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. Vereadora Zenici Dreyer. Sim. Vereadora Zenilda Lemos. Sim. Está rejeitado o veto integralmente ao projeto de lei por 9 votos. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 73/2022, declaração de utilidade pública à Igreja Batista Nacional Plenitude. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação, projeto de lei número 73/2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 93/2022, que altera a lei número 1484, de 15/6/79. Atualiza a localização da rua Francisco de Paula e Silva. Está em discussão? Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação, projeto de lei número 93. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 131/2022,
que autoriza a Fundação Municipal de Esporte a custear despesa e dar outras providências. Despesa referente à alimentação, transporte e despesa emergenciais dos atletas da equipe de bolão 23, masculino e feminino, ciclismo e jiu-jitsu. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação projeto de lei número 131. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 127/2022. Institui, no âmbito municipal, a campanha Dezembro Verde, dedicada a cães, de conscientização contra o abandono de animais. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Esse projeto de lei, para que haja então a campanha Dezembro Verde, ele já é um projeto que existe a nível nacional e é de extrema importância que a gente traga também para o âmbito municipal, para que em conjunto, Câmara de Vereadores, Prefeitura, universidade que tenha curso de veterinária, escolas municipais, também até a própria Polícia Militar, os bombeiros que têm trabalho com animais, possam então, todo dezembro, fazer uma campanha grande, né, de conscientização. Digo isso porque cada dia que passa é mais e mais abandono. Para os senhores terem noção, e o senhor Neno Pangrat sabe muito bem disso, porque o senhor Neno tem em casa 40 cães, salvo engano, um pouco mais. Então, todos cães resgatados, né, porque abandonam em estradas do interior. Ontem ainda estava em conversa com o vereador Neno Pangrat, comentamos sobre uma ninhada que eu fui resgatar nesse final de semana, no domingo, que eram 6 filhotes abandonados na estrada do Parado. Fora esses 6, teve mais 2 aqui na região, também abandonados. Temos mais 4 em lar temporário, então nós estamos com 17. Fora alguns que estão abandonados na casa aqui até do sogro do Alain. A cadela foi abandonada com filhotes. Total de 17 filhotes na última semana. Fora esses 17 filhotes da última semana, o Grupo Resgate está com mais de 80 animais. E ainda tem... só hoje eu recebi mais 3 pedidos de ajuda para divulgar ninhadas que as pessoas querem doar. Não cheguei a perguntar se é das próprias pessoas que pediram ajuda ou se resgataram também na rua. Então, a vereadora Zenici já esteve à frente do trabalho pela causa animal, enquanto secretária de saúde, porque sabemos que é questão de saúde pública. E o que tem faltado muito é a conscientização. Então, é um projeto de lei, além do que a gente já tem, que já foi aprovado nesta casa, que é para conscientização nas escolas municipais, para que as crianças aprendam que não podem abandonar, a gente precisa fazer uma parceria aí com várias entidades, e nada melhor do que esse projeto Dezembro Verde, que já existe nacionalmente, vir para o município. E por que dezembro? Em dezembro, em janeiro, que as pessoas vão sair de férias, viajar, o abandono aumenta muito mais. Então, estamos aí, voluntários da causa animal, protetores, o vereador Homer também faz esse trabalho. Estamos realmente assustados com a quantidade de animais que estão sendo abandonados cada vez mais. E enquanto não houver a conscientização, não tem vereador que dê conta, não tem ONG que dê conta, não tem prefeitura que dê conta. Então, precisamos fazer algo urgentemente. Peço aos senhores, por favor, que votem favoráveis a esse projeto. Muito obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Boa noite. Vereadora Tati, eu acho que essa solicitação de conscientização é a coisa mais importante de tudo. Porque termos fiscalização para isso, controle eficaz para isso, não é fácil. Ou nem temos, ou talvez o município nem disponha dessas condições. Não porque o município não quer, não tem essa estrutura para fazer isso. Agora, a conscientização de cada um de nós, né? Cada um de nós sabe quando está fazendo algo que não é correto. Quando se apropria ou
adquire um animal e depois você abandona ele. Isso é muito triste. Então eu quero lhe parabenizar por esse trabalho que Vossa Excelência vem fazendo há muito tempo, se doando com tempo, com recursos, correndo atrás de pessoas que possam auxiliá-la, correndo atrás de recursos para poder manter esses animais que são resgatados no dia a dia. Então, parabenizar por isso e reafirmar aquilo que Vossa Excelência falou, a conscientização, vereador Romer. Se nós não tivermos consciência do que estamos fazendo, poxa, né? Eu quando era mais novo, eu ouvia pessoas dizerem, e vizinhos, e em alguns momentos até ouvi, não, eu vou pegar essa cachorra, eu vou levar lá não sei aonde e vou largar lá, né? Vou extraviar, né? Hoje não tenho ouvido isso, mas a gente percebe que ainda continua acontecendo isso, né? Por mais que se fale, por mais que se reforce a importância da conscientização, a importância de a hora que for adquirir um animal desse para ter na sua residência, para ter com o seu filho, saber que esse animal precisa de comer, esse animal precisa de ser vacinado, esse animal precisa tomar água todos os dias, mais que uma vez por dia, que a água dele precisa ser dentro de uma vasilha limpinha, fresquinha. Por quê? É um animal, é um ser vivo. E que todos os dias ele tem fome, e que ele precisa de um certo carinho, um certo cuidado, porque esses animais, eles dão o carinho para o seu dono, eles têm um certo tato e um reconhecimento com as pessoas próximas. Né? Por mais que você até diga, poxa, você sai para fora, ou aquelas coisas todas que cada um de nós acaba dizendo no dia a dia com os animaizinhos nossos de estimação, mas por mais que se brigue com ele, aquela palavrinha de vai para fora, não suja a calçada, aquelas coisas, ele já volta abalando o rabinho e vem te arrodear ali e tal. Então tem que ter um carinho por eles, tem que ter um carinho muito especial, Zenici, né, vereadora Zenici? Parabenizar o vereador Neno por estar fazendo esse trabalho e tendo esse cuidado e ajudando nesses animais que hoje são resgatados, porque não é fácil. E cada vez mais a gente vê que há necessidade de ser assistido, mas muito mais conscientizado. Porque a hora que as pessoas cada dia tiverem mais consciência de que não devem fazer isso, que a hora que assumiu o compromisso de ter um animal na sua casa, seja o gato, seja o cachorro, ou qualquer outro animal de estimação, tem que cuidar dele até o fim da vida dele. Vai ter que cuidar. Ou vai ter que encontrar alguém que tenha carinho e dedicação para cuidar dele. Porque largar na rua, não sei. Eu acho que não é o correto. Eu sempre tive na minha casa e lá no mato animais. E sempre cuidamos. Nunca a gente deixou. Volta e meia a gente acaba recolhendo mais um, né? Mas sempre cuidei, sempre gostei e sempre cuidei. E sempre recomendo e falo para as pessoas próximas da gente, filhos, netos, para ter o carinho, ter o cuidado com esses animais. Ou então não tem. Parabéns pelo projeto e pela dedicação. Queria primeiro parabenizar, Tati, pelo teu trabalho. E isso, se eu falar mais aqui, é chovendo molhado, porque todo mundo sabe disso. E foi essa causa que te trouxe aqui na Câmara de Vereadores. E durante esses... Nunca na Câmara de Vereadores se falou tanto na consciência animal como tem se falado nessa legislatura. E a gente é prova viva disto. E quanto à palavra conscientização, vereador Vilmar Sudowski, é muito importante que se coloque que a conscientização começa em casa. E conscientizar uma pessoa, talvez adulta, é um pouco mais complicado que conscientizar uma criança. A formação psicossocial, acho que a vereadora Zenicita pode falar mais sobre isso, a gente fala mais no âmbito pedagógico, começa na criança desde pequena. Então eu acredito que esse trabalho dará frutos se realmente a gente, além de trabalhar com os adultos, nós tenhamos um trabalho muito sério dentro das nossas unidades educacionais. Porque hoje as crianças
com o advento das pessoas, tanto o marido quanto a mulher, trabalhar fora de casa, as crianças acabam indo para a escola com 4 meses de idade, e às vezes ficam ali o dia todo, e o pai e a mãe têm muito pouco tempo de ficar com elas em casa e dando essa educação, dando essa responsabilidade, passando todas essas informações. E a responsabilidade cai mesmo sobre a questão da escola, da educação escolar. Eu sempre digo que educação se dá em casa, na escola a gente transmite conhecimentos, mas a formação das crianças realmente hoje é de grande responsabilidade das escolas. Então, vereadora Tati, então, no próximo ano nós teremos que fazer essa divulgação no mês de novembro, para que no mês de dezembro, que só tem 2 semanas com os alunos nas escolas, seja muito intenso esse trabalho, que realmente as coisas sejam preparadas um mês antes e nesse mês seja feito um grande trabalho de conscientização e que não fique só para o mês de dezembro, que fique realmente para o ano todo, que esse trabalho seja o mês de dezembro, o fechamento de um ano de trabalhos realizados nas comunidades e principalmente, eu falo, nas unidades educacionais, mostrando toda essa conscientização também falado pelo vereador Gilmar Sudós. Nós parabenizamos a senhora e com certeza estamos juntos. Vereador Osmar, só a título de informação, esse projeto de lei do Dezembro Verde é para a gente fazer uma campanha com as instituições, por exemplo, universidade que tenha curso de veterinária, prefeitura, polícia militar, podem ser feitos eventos. Em relação à educação nas escolas, já foi aprovado nesta casa um projeto de minha autoria também, que aí sim vai ter essa conscientização nas escolas municipais durante o ano todo. É um projeto que até que já foi sancionado e em conversa com o secretário ele já está em vigor. As professoras já estão ensinando os alunos também. Senhor presidente, só parabenizando a vereadora Tati, e enquanto você falava, Tati, eu me recordava de todas as ações que você já desencadeou, encabeçou nessa Casa de Leis, e eu refletindo aqui, a importância das ações conjuntas, né? Então você já fez esse projeto com relação à conscientização nas escolas, agora vem para trabalhar as entidades e a castração, né? Buscando recursos de emendas parlamentares para a castração. Então, como o professor Osmar Liskovski muito bem falou, nunca se ouviu tanto falar nessa Casa de Leis da causa animal, mas porque você a representa e todos nós acabamos também nos envolvendo e motivando. É a mesma coisa quando nós falamos aqui em retorno das perícias médicas do INSS. Essa é uma bandeira que eu tenho defendido com unhas e dentes. Vereador aí Gil Baiano também parceiraço nessa causa. E é assim que nós vamos conseguindo, então, avançar nas causas de interesse da população. Porque nós, como representantes do povo, nós trazemos os anseios da população. E aí, quando nós temos, então, essa parceria com os demais vereadores, as causas passam a ser de todos. Então, parabéns, porque com certeza, neste ano de 2022, a causa animal avançou e com certeza vai avançar muito nos próximos anos. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenária que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais e aos servidores dessa Casa de Leis. Parabenizar a vereadora Tati pela luta, né, em todos esses meses e também informar que hoje foi apresentado na reunião de redes da saúde o protocolo de castração de animais. Eu retornei hoje para a saúde enquanto assistente social efetiva, eu já pude acompanhar a apresentação deste protocolo da castração de animais e que vai ficar vinculado à saúde e assistência social, inclusive para garantia de atendimento aos animais de famílias
em situação de vulnerabilidade social, de alguma forma vinculado, inclusive, aos cadastrados no programa Auxílio Brasil, né? Então, quero me colocar à disposição enquanto assistente social da saúde, né? No tempo de gestora, em 2018, aconteceu no município, Vossa Excelência acompanhou o primeiro projeto de castração, mutirão de castração, né? Foi em 2018. Temos o trabalho contínuo já do médico veterinário Edson Raduns, né? Mas que precisam ser intensificadas as ações. Trago também uma proposta para ser estudada junto ao Poder Executivo, num novo modelo, já que estamos falando em recomeço, em inovação, de repente de pensar em possibilidades de credenciamento das clínicas veterinárias do município para prestigiar, né, as clínicas do município e para que o recurso possa ser utilizado de forma planejada, organizada e mensalmente, para que não seja só em forma de mutirão, porque aí nós podemos utilizar o mesmo recurso, porém com mais calma, né, prestigiando as clínicas veterinárias do município também. Existem modelos de licitação que podem ser feitas através de credenciamento de clínicas e um dos critérios pode ser que sejam clínicas no município para garantir, inclusive, o pós-cirúrgico, né? Então, gostaria de me colocar à disposição enquanto assistente social da saúde e sei que a equipe da assistência social também já está trabalhando nesta temática. Quando nós falamos em conscientização, eu penso que é uma sensibilização, na verdade, né? É um tema que tem que ser trabalhado, sim, vereador Osmar, o ano todo, mas entendi na proposta a intensificação das ações no mês de dezembro, para dar um destaque à temática. Então, pode contar comigo, parabéns, e conte comigo aí, enquanto assistente social da saúde, na implantação aí do projeto. Senhor presidente, gostaria de lhe cumprimentar em seu nome os demais colegas, público que nos assiste. Parabenizar mais uma vez a companheira Tati. Então, nós juntos enfrentamos algumas barras aí. Então, a gente é meio suspeito a falar dessa causa. Eu sou um que transformei minha casa num abrigo também. Então, a gente diariamente convive com isso. Às vezes esquece, mas todos os animais que estão lá são... realmente eram para ser temporário, mas aquele temporário definitivo, né, que a gente acaba o coração crescendo um pouco mais, a cerca avança um pouco mais, assim a gente vai dando mais espaço para esses animais. O vereador não deve saber muito bem como é que funciona essa situação. Muitas vezes eu acompanho, além de acompanhar a sua luta, também eu vejo um certo descrédito da população que diz, poxa, eles estão falando de animais, mas a saúde, isso, aquilo, sempre existe aquele mas, assim, que é complicado quando se fala na causa animal, que eu digo que é uma causa ingrata até, certo ponto, porque ninguém tem recursos nem espaço, tanto recurso financeiro quanto físico, para manter sozinho essa causa. É uma causa que se a gente não pegar e estancar lá na raiz, a gente vai estar enxugando gelo e vão passar 1, 2, 3, 4, 5 mandatos ali e a discussão vai ser sempre a mesma, né? Então se a gente não conseguir estancar lá na raiz esse problema, que realmente vem com o cadastramento, né? O controle e a conscientização. São os 3 eixos que a gente pode diminuir esse problema, né? E com isso o Estado se torna mais eficiente em dar ações. Inclusive, parabenizar também a iniciativa da vereadora Zenessi. A gente andou estudando isso realmente, né? Então a questão do sobreaviso e do pós-operatório pode realmente fazer com que clínicas veterinárias do município de Canoinhas elas possam vir se cadastrar, inclusive atendendo a uma demanda que o nosso município não supre e que as ONGs suprem, mas dito já mais uma vez para a população, não é obrigação, é um serviço voluntário, que seriam esses atendimentos fora de horário e até esse internamento que o município não consegue internar esses animais. Muita gente fala hoje do canil, eu digo e assim reafirmo algo que há mais de uma década eu comento. Sem um controle, né? Então, digamos, com cadastramento e ações em cima do controle populacional, a gente abrir um canil hoje, se a gente abrir com 50 vagas hoje, eu tenho quase certeza que em 2 semanas essas 50 vagas serão ocupadas. Porque em contrapartida a gente vai aumentar o caso de abandono.
né? Então é uma coisa que hoje, se a gente for abrir e não fizer ações para evitar o abandono, então já parabenizo por essa ação da conscientização. Algo que a gente vai estar fazendo paliativo e que vai durar, eu digo, poucas semanas até. Então, é muito importante essas ações, a gente está estudando realmente, mas eu creio que o foco ainda seria o cadastramento, o controle e a conscientização. É o foco que realmente a gente tem que ter ali. As outras ações ajudam, mas são paliativas. Então, eu creio que esse foco, nesse recomeço, a gente tem que tomar, porque foi algo que foi deixado muito de lado, né? E não é por essa gestão, por várias gestões, porque tá a prova viva que eu, com a vereadora Tati, que há muitos anos a gente vê esse aumento do abandono, e a gente vê esse aumento por quê? Porque existem pessoas que ajudam, então você tira a tua responsabilidade e joga para outra pessoa. Então, se nós não responsabilizarmos quem é de responsabilidade, realmente essas ações elas vão ser somente paliativas. Muito obrigado e parabéns novamente, vereador Tati. Senhor presidente, só para concluir, em relação a esse credenciamento, eu já havia conversado também com a secretária, com a Dani Lúdica, com a Rafa, porque nós tivemos uma reunião há mais ou menos 1 mês e meio atrás, justamente sobre o mutirão de castração. E aí já havíamos falado, porque eu acho de extrema importância, até porque daqui a pouco vem o mutirão da castração, faz no final de semana, na semana seguinte tem alguma cadela na rua que está no cio, e aí é todo aquele problema novamente. Então, seria muito importante a gente conseguir isso realmente. Em relação ao cadastro, então, continuo falando que desde março de 2021, eu enviei já um modelo em relação a microchip para ser instalado essa lei aqui em Canoinhas, então, para que todos os animais tenham cadastro. Porque hoje o que está acontecendo? Eu estou recebendo mais de 20 pedidos de ajuda por dia. Eu não consigo, às vezes, nem responder todas as mensagens, porque é muita mensagem que entra realmente. Tanto nas minhas redes sociais, quanto nas do grupo, que eu também ajudo as meninas a cuidar. E para cada resgate que a gente consegue, uma adoção, cada cachorro que a gente consegue, aparece muito mais no lugar. Então, realmente, enquanto a gente não souber quem são as pessoas que estão abandonando na rua, porque essas que são as responsáveis pela situação que está, são essas que abandonam. Então, enquanto a gente não souber quem são elas, para a gente não poder punir, porque hoje é punível, inclusive com prisão, a gente vai continuar vendo cada vez mais e mais cachorros na rua. E, como o Homer falou, é uma causa um pouco ingrata. Por um lado porque você faz e você nunca consegue ter um resultado, porque para cada um caso aparece muito mais no lugar. Mas é importante lembrar também que é uma questão de saúde pública, porque o cachorro pode morder, e aí vai gerar despesa lá na UPA. O cachorro pode passar alguma doença. Então, é questão de saúde pública, sim, e de segurança também. Porque eu já ouvi inúmeras pessoas reclamando de cachorros na rua que podem causar acidente, que derrubam o motoqueiro. Então, não é apenas a causa animal. Eu abracei a causa porque eu gosto muito de bicho mesmo, e faz tempo que eu faço isso, porque eles não têm voz, né? Quem tem somos nós para falar por eles. E só quero deixar aqui meu agradecimento especial para todos os protetores, sejam independentes, sejam de ONG, sejam do Grupo Resgates, mas principalmente para as meninas do grupo, que tanto me ajudam, porque enquanto eu estou aqui falando, elas estão lá fazendo resgate, levando ração de um lugar para outro. Então, é uma luta muito grande que, se todo mundo abraçasse, ao invés de reclamar ou cobrar dos outros, eu tenho certeza que a gente não teria mais cachorro na rua. Muito obrigada. Então, uma causa que os animais não têm como se defender, e tem pessoas inconscientes que realmente largam nas estradas aí essa guapecada, né? O vereador Neno Pangs, lá no sítio dele, tem uma guapecada lá. O problema é quando os graxaim vêm incomodar ainda, né? Faz aquele fervo. Mas se não tiver alguém que lute por alguém que não tem defesa, só vai aumentando essa causa aí. E essa cadelada cria um adoidado. Não tem mais o que acuda isso. Mas muito bem discutido. Eu coloco em votação, em primeira votação, o projeto de lei número 127, de autoria da vereadora
Tati Carvalho. E os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Então, está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 127. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 128/2022, que abre crédito adicional através do superávit excesso de arrecadação. Crédito no valor de 250 mil, destinado à Secretaria Municipal de Obras. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 128. No momento, passamos aos requerimentos. Solicito que a segunda secretária Tati Carvalho realize a leitura. Requerimento número 391 de 2022, de autoria da vereadora Zenici Dreher e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Fagner Ismael Yencote, representante legal da empresa TFI Engenharia, CNPJ 27 723 924/0001 72. Considerando o contrato FMAS 15 de 2021, datado em 21/12 de 2021, com vigência até 31/12 de 2022, para a construção de prédio com vistas à implantação do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, SAICA, no município de Canoinhas, com área total de 407,43 metros quadrados, com fornecimento de todo o material e mão de obra necessária, no valor total de R$ 992.470,05, recursos provenientes do Governo do Estado de Santa Catarina e contrapartida do município de Canoinhas, considerando fiscalização em loco na data de hoje, 8 de novembro de 2022, visto que nos últimos meses, aparentemente, a obra está abandonada, solicitamos as seguintes informações. 1. Relação nominal e comprovante de registro em carteira dos funcionários alocados na obra. 2. Cópia do livro diário de obras. 3. Informações com relação ao prazo para a conclusão da obra. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Eu quero agradecer hoje a visita em parceria com o vereador Marcos Homer, informar a população que nos acompanha da preocupação com relação ao investimento desse valor de quase R$ 1 milhão, recursos públicos, para um serviço ininterrupto necessário para municípios acima de 50 mil habitantes. O município precisa ter este serviço, serviço próprio. E o município de Canoinhas hoje paga aluguel em torno de R$ 5 mil numa casa precarizada, com bastante dificuldade de acessibilidade, algumas reformas que são necessárias, porém o município não pode investir em obras que não são públicas, né? Por isso foi feito esse projeto em 2021 e fomos contemplados com este recurso. Me preocupa bastante porque, enquanto gestora da assistência social, nós fizemos um levantamento, é um sonho da equipe de trabalho ter condições de trabalho para melhor atender estas crianças e adolescentes que estão numa situação de vulnerabilidade social, que por algum motivo precisaram de acolhimento do município, né, para que possamos oferecer um futuro melhor para essas crianças e para esses adolescentes. E me preocupa muito estar monitorando esta obra mensalmente e não consigo sentir orgulho da obra. Sinto orgulho do projeto, sinto orgulho de tudo que foi construído em conjunto, dos recursos que foram conseguidos. Mas quando eu olho a obra, não sou da área de engenharia, me parece que ela não tem a qualidade que o município merece. Então, hoje, com um olhar de vereadora, de fiscalização, eu gostaria, então, de fazer esse requerimento diretamente para a empresa. Porque, enquanto município, nós estamos acompanhando, estamos cobrando, mas me parece que a obra não está tendo a qualidade que o município merece, que os servidores que trabalham ali tenho a impressão que não tem a qualificação necessária, porque os acabamentos é notório que eles são ruins
E também tenho muita preocupação com relação aos direitos desses trabalhadores também, se eles estão ou não registrados nessa empresa, se estão recebendo a remuneração devida e como que está esse registro diário. Como o contrato vence dia 31 de dezembro, estamos entrando num processo de transição de governo. Me preocupa enquanto gestora, enquanto cidadã, e penso que nós temos que tomar uma atitude em conjunto para que realmente nós possamos entregar para a população uma obra de qualidade como as pessoas merecem. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Então, agradeço o convite da então, agora vereadora, né? Mas também uma das fiscais que acompanhou desde o início, né? E realmente, quando vem um recurso desse, cresce os olhos, né? Porque vai atender uma demanda que o município precisa realmente. Só que quem conhece a teoria das janelas quebradas sabe que uma criança que está em situação de vulnerabilidade, ela precisa realmente estar em um lugar onde ela se sinta segura, onde ela se sinta protegida. E aparentemente não é o que a gente viu lá, né, vereadora? Não somos engenheiros ou alguém especialista na área, mas alguns erros ali eu acho que é visível a olho nu, realmente. A gente tem estruturas metálicas expostas ali de vigamento, vigamentos feitos em 2, 3 etapas, que a gente sabe que o cimento não tem uma colagem assim tão grande, então a gente sabe que tem que ser feito numa única peça, num único bloco. Então a gente vê emendas em vigas, algo que é preocupante realmente. Questão dos funcionários me preocupa bastante, já foi motivo inclusive de discussão nessa casa, porque a mesma empresa já cometeu algumas, eu digo que isso é irregularidade, né? Porque para mim contratar alguém e não pagar é irregular diante do que foi o acordado no contrato. Então 2 funcionários só na obra, e quem acompanhou a obra vê que a rotatividade de funcionários é grande, porém o número é pequeno. Então são obras que nunca conseguem ser entregues em prazo hábil porque não se contratam pessoas para fazer o trabalho. Então 2 pessoas, uma obra de 400 metros quadrados, é muito pouco mesmo. Então essa obra não vai ser entregue no prazo que é para ser, né? Então aí você já pega e acaba, de certa forma, suprimindo o caráter competitivo, porque uma outra empresa que for se propor a cumprir aquele prazo vai ter que contratar 12 funcionários, né? Então, se a gente ficar dando esses aditivos de tempo, gente, de certa forma, nós estamos suprimindo o caráter competitivo. Uma empresa séria que tem 12 funcionários registrados, ela vai colocar na ponta do lápis lá quanto que ela vai gastar em mão de obra para fazer, digamos que uma licitação dessa, ela vai olhar lá as propostas e vai desistir. Por quê? Porque ela tem 12 funcionários registrados. Creio eu que não tem um registro aqueles funcionários lá, né? E registros na empresa. Então isso daí, de certa forma, já vai suprimindo o caráter competitivo. Então é muito importante que nós tenhamos essas folhas de pagamento, né? A vereadora Zenesi, inclusive, propôs para que fosse diretamente para a empresa, porque dessa forma a gente já deveria ter sido feito já no início, né, vereadora Zenesi, para ir notificando essas empresas. Então a gente vai suprimindo esses caráter competitivo, colocando empresas que levam 2, 3 anos com 2 funcionários, daí é claro, né, daí pode ser feito o valor que eles se propõem, e daí depois demora um tempo, sobe material, dá-lhe aditivo. Não, porque subiu o ferro 50%. Mas se você tivesse entregue a obra no prazo certo, o ferro não teria subido tudo isso, né? Então, é claro que é uma batalha contra o tempo. A gente sabe que a inflação está aí e nada baixa preço, tudo sobe. Então, se você ficar demorando, quanto mais tempo você demora, mais sobe o valor do material. Então, a gente vem observando isso, né? Nessa obra ali, realmente, a gente vai chegando lá, vendo o estado que está a obra, primeiro de tudo, os acabamentos, né? Eu acho, na minha opinião, não pode existir 2 padrões. O público e o privado tem que ser o mesmo padrão de qualidade. Se na tua casa o piso não está torto, a parede não está torta, eu acho que na obra pública também não pode estar. E o segundo, né? Número mínimo de funcionários que com certeza não vai conseguir entregar a obra em prazo útil. O que vai acontecer? Aditivo de tempo. Depois, demora mais tempo, sobe o material, aditivo de preço. E assim vai indo, né? Então vai virando uma bola de neve.
preocupa realmente, porque se tiver que refazer ou ter que fazer algum tipo de paliativo ali, o Estado colocou dinheiro, ele vai querer, de certa forma, ser indenizado se houve alguma irregularidade, e é preocupante. Muito obrigado pelo convite, vereadora Zeneci, e é preocupante, e vamos ver se a gente vai conseguir tentar agora, nesse recomeço, que as coisas sejam vistas desde o início, para que não chegue lá agora no acabamento, que isso tudo vá por terra. Seria isso. Senhor presidente. Com a palavra. Só acrescentando tudo que foi falado, sem tirar nada, só acrescentar. Não sei o que foi efetuado de pagamentos nessa obra. Não sei se a vereadora tem conhecimento disso, né? Porque essa obra iniciou, foi pelo menos contratada em dezembro do ano passado. Entender um pouquinho como é que está a parte financeira, se foi realizado alguns pagamentos e qual é o índice de pagamento, a porcentagem de pagamento que já foi feito na obra, porque eu não estive junto, mas eu passei lá, dei uma olhadinha e falta bastante coisa. Falta bastante, muita coisa para terminar ainda. Não foi feito piso, não tem janela, não tem porta, não tem cobertura, não tem madeirama com cobertura. Então, o índice de acabamento ainda para se concluir vai longe, não é pouco não. Vereador Vilmar, foi repassado já em torno de 35% do recurso, do valor total. Uma média aí de uns R$350 mil já foram pagas as notas. Desde o início, enquanto gestora, nós protocolamos documentos, solicitamos documentos, né? Mas temos que lembrar que a Secretaria de Assistência Social, ela faz a gestão e a fiscalização administrativa, e com muito empenho a nossa fiscal foi muito atrás destes documentos. Recebeu de forma fragmentada, que não passa a segurança devida para a continuidade dos serviços. A parte fiscal técnica é a Secretaria de Planejamento. Então, deixa claro que neste período, neste ano de 2022, com todos esses fatos, esses acontecimentos, nós tivemos mudanças na Secretaria de Planejamento também, né, do secretário, e aí até o secretário se inteirar, fizemos reuniões e fizemos esses apontamentos também. Ainda como uma preocupação e um respaldo, vereador Vilmar, enquanto gestor, eu fiz uma solicitação de um parecer externo à EVC, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Por quê? Para a gente ter segurança, porque até o momento nós não tivemos isso por escrito de que tecnicamente a obra tem qualidade. E olhando a gente vê que não. Então, há possibilidade ainda de recuperar de alguma forma, porque o recurso aplicado foi menos de 40%. Então, nós temos saldo em conta ainda, e por isso a minha preocupação neste momento de fazer uma transição com mais segurança para que o restante do recurso seja de fato garantindo a qualidade da obra. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação o requerimento dos vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 391 está aprovado. Requerimento número 392 de 2022, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, solicitando informar se há rede de Wi-Fi gratuita disponível na unidade de pronto atendimento para os pacientes. Em caso negativo, solicito a possibilidade de disponibilizar esse serviço. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador. Esse requerimento eu elaborei por conta de um pedido que veio da população. E gostaria de falar aqui do quanto é importante quando as pessoas que estão no dia a dia fazendo uso dos serviços públicos nos procuram. Porque nem sempre nós conseguimos estar em todos os locais e termos todas as ideias, né, possíveis, mas quando as pessoas nos procuram com algumas dicas, é muito importante para que a gente possa estar trazendo para a discussão. Então, foi uma pessoa que foi até a unidade de pronto atendimento e ele até tinha, no momento, internet no celular. Mas essa pessoa verificou que muitas pessoas que estavam lá aguardando, e às vezes ficam horas aguardando, eram algumas pessoas que talvez não tivessem o crédito no celular naquele momento, precisassem falar com alguém, com algum familiar.
E aí ele verificou que não estava disponível uma rede Wi-Fi para os pacientes. Então, em conversa com ele, falei que faria esse requerimento hoje, porque às vezes realmente tem alguém lá que está horas esperando, precisa falar com algum familiar, mas está sem crédito, sem internet e não consegue. Então, por isso esse requerimento. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Sem mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar. Tem vereador inscrito para falar sobre assuntos pessoais. Somente o vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, eu quero convidá-los e convidar a população para que sexta-feira, dia 11, sábado, lá na comunidade de São Francisco de Assis, nós temos lá então novamente um evento acontecendo, uma promoção da comunidade, com cookies, muitos sabores, muito saborosos, gostosos. O joelho, que é uma especiaria nossa lá, que pessoas adoram, né? É uma massinha com açúcar, muito simples, mas é tão procurado isso lá que vocês não têm noção, sabe? E também o pastel, que vai estar acontecendo, e o pão caseiro, pão integral e pão branco. Então, vou fazer esse convite, pedir a cada um dos senhores, senhoras e a comunidade que está nesse momento nos acompanhando, que na sexta-feira e no sábado, os endereços são para a Igreja São Francisco de Assis e lá, com certeza, saborear os quitutes que lá a comunidade produz com muito carinho e muito amor. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Tati acabou de se inscrever, senhor. Quero aproveitar, então, os convites, né, e estender aqui para o pessoal que for lá. Já dá uma passadinha também em Marcílio Dias. A gente vai ter um bazar da causa animal também no sábado, das 9 da manhã até as 17 horas. Tem muitas roupas boas, calçados bons também. E todo o valor arrecadado vai para auxiliar na causa animal. Então, também é dia 12, das 9 às 17, na estação de Marcílio Dias. Muito obrigada. Não tem mais inscritos, senhor presidente. Nesse momento, eu quero agradecer a presença de você que nos acompanhou aí pelas redes sociais. E nada mais vindo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 14 às 19 horas. Uma boa noite a todos.